curso prático de holding familiar, que a gente faz aberta para todos vocês. A nossa aula interna e exclusiva dos alunos é na segunda-feira. É a nossa aula aberta, momento que a gente divide com todo mundo que quiser ouvir e tiver interesse sobre holding familiar. Toda semana a gente traz um tema interessante para vocês e, eventualmente, a gente traz uma sessão de dúvidas, de perguntas e respostas. E estou muito feliz hoje com o pessoal da nossa turma nova. Temos veteranos e calouros aqui acompanhando nossas aulas. E também temos os veteranos e calouros que não são os alunos, né, mas que nos acompanham por aqui já há algum tempo nesse canal para estudar um pouquinho mais sobre holding, conhecer, dividir e passar adiante esse tema que é muito, muito, muito importante e que é transformador de vidas. Márcio, vamos nessa? Enquanto o Márcio está se ajeitando ali, pessoal, como essa é uma aula da nossa turma e é aberta, eu vou dar aqueles recadinhos que faz tempo que eu não venho dar recadinhos para vocês aqui, né? Primeiro, cadê os likes, pessoal? Deem like aí, que faz tanto tempo que eu não falo para vocês darem like, eu acho que vocês estavam sentindo até falta disso. Segundo, lembram da aula do professor Pablo Arruda, a aula interna do nosso curso? Nós íamos fazer esse módulo gravado para os nossos alunos e o Pablo conversou com a gente vai fazer essa aula lá no curso, mas vai fazer essa aula ao vivo na terça e na quarta. Então, semana que vem, a gente internamente tem segunda, nossa aula normal, terça e quarta teremos essas aulas extras lá do curso, com o professor Pablo Arruda trazendo os temas de direito empresarial. Os módulos da professora Márcia, de contabilidade, já estão disponíveis, e o módulo do professor Felipe, que é de holding rural, também já está disponível. Amanhã, pessoal, vocês do curso vão receber um WhatsApp, por WhatsApp, uma pesquisa, que nós estamos organizando dentro da nossa comunidade Time Holding Familiar. Nós vamos organizar o contato entre vocês. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu quero conversar com um colega contador do Espírito Santo. Vai ter um mapinha lá, vocês vão encontrar os colegas todos do Espírito Santo. Vou mandar para vocês uma pesquisa, vocês vão fazer o cadastro, quem quiser, é claro, lá no Time Holding, para a gente facilitar o contato de vocês e melhorar um pouquinho mais a nossa interação, se é que é possível, né, Márcio? É isso aí. Não foi a mãe dela que passou ali, foi a tia Esther que passou ali. Alguém falou que bonitinha sua mãezinha no Reflexo da TV. Não era a mãezinha, era a tia Esther. É nossa tia-avó, minha e do Márcio, que a gente cuida com tanto amor e carinho. Passou aqui, eu nem vi, mas ela passou lá longe, deu o reflexo da televisão. Mas também já está conhecendo tudo sobre holding, tanto que escuta isso aqui em casa. Isso aí. Elaine, tivemos bastante fita crepe aí no teu cenário, tá tudo bem, tudo em ordem? Cairá. Nada cairá. Entendedores entenderão. Não, mas acho que ninguém vai entender, Márcio. Eu vou explicar aqui. Essa semana nós estávamos numa reunião. Aqui no Rio, a gente, na semana passada, começou um período maior de restrição e, enfim, o que a gente puder colaborar para esse momento passar, a gente vai fazer. Então, fiquei em casa semana passada, essa semana estou trabalhando a semana toda de casa e vamos seguindo assim dentro do possível. E o meu cenário despencou no meio de uma reunião, pessoal. Estávamos eu, o Márcio e mais algumas pessoas, e o cenário despencou. Acontece, foi uma videocacetada ao vivo, sorte que não estava gravando, senão isso ia virar meme, e deu tudo certo. Agora já está tudo coladinho, preso, e tá ok. Paulo, vou mandar um beijo para ela, sim, ela vai adorar. Pessoal, vamos lá, então, reforçando aqui com vocês. Segunda-feira, aula normal do curso, tá? Normal. Terça e quarta vão ser os módulos de temas especiais de direito empresarial, que eles vão ser dados ao vivo
professor Pablo Arruda, que agora está sendo carinhosamente chamado de professor Padre Arruda, né? E por que isso? Porque o Pablo está fazendo uma obra na casa dele, que é uma igreja, e não termina nunca. Então o professor Pablo Arruda vai estar junto com vocês na terça e na quarta-feira. Eu vou mexer um pouco mais com ele lá. Vamos lá, pessoal. Hoje aqui temos vamos cair dentro aqui, que já deu tempo do pessoal todo entrar, a gente já conversou demais, e o tema de hoje não é rapidinho, não é curtinho, e demanda uma atenção diferenciada dos colegas, tá? É importante aqui a gente ter bastante atenção. Por quê? Vamos lá. Uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte: quando você começa a trabalhar com holding familiar, o seu primeiro caso não é normal. Dificilmente você vai ter um primeiro caso normal, um primeiro caso ordinário. Olha, qual é a maior função de uma holding familiar se não é evitar o inventário para a família? Mas, veja, no momento em que você está trabalhando com holding familiar e começa a divulgar isso para as pessoas, quem mais te procura na frente são exatamente aquelas pessoas que já tentaram encontrar outras soluções ordinárias no direito e não conseguiram. Não conseguiram. Então, chegam para os nossos alunos os casos mais escabrosos possíveis, entendeu? Os casos mais difíceis, mais complexos, são aqueles que chegam na frente. Isso tem um efeito direto, tá? Que vai aumentar muito a sua experiência, né? Aumenta muito rápido a experiência. Eu costumo comparar assim, imagina que você estivesse atuando em direito de família ou direito penal, né? Não importa. Em qualquer área do direito que você estivesse atuando, você vai fazer 10 anos mais ou menos a mesma coisa, até que apareça um caso diferente, um caso muito fora da caixa. Com holding não é assim. Com holding, logo nos primeiros dias, começam a haver aqueles casos mais difíceis. Logo no começo vem os casos mais difíceis, né? Então isso traz um efeito direto que é te dar muita bagagem, muita experiência, né? E também traz um efeito colateral maravilhoso, pessoal. Maravilhoso, e que você tem que estar, primeiro, ávido a implementar, a receber esse efeito, tá? E segundo, não só ávido, como também você vai precisar estar alerta para que esse efeito realmente aconteça, porque vai te interessar. O efeito colateral é a conquista de mais clientes para a advocacia de partido. Então, é muito comum chegar na frente, não aquela família ordinária, mas famílias, por exemplo, que exercem atividades econômicas. E que às vezes exercem 1, 2, 3, 4, 5 atividades econômicas diferentes, empresas diferentes. Como essa semana aconteceu, o colega que trouxe para a gente empresas que estão em nome de pessoas diferentes. Olha isso. Então, aquelas confusões mais punk são as que surgem primeiro. Essa aula de hoje, ela vem exatamente para isso, para atender uma demanda. Nós estávamos na aula de segunda-feira, uma das alunas falou assim, professor, vamos ter aula falando sobre holding familiar, no caso da família que exerce atividade econômica. Eu falei, poxa, nós não temos no curso uma aula exclusiva para isso. Eu já gravei alguns vídeos aí no YouTube. Se você rodar aqui no meu YouTube, tem vários vídeos onde a gente fala dá pitadas sobre isso, onde a gente trata desses temas, mas nunca uma aula falando sobre como constituir holding familiar para famílias que exercem atividades econômicas. Eu falei, sim, você tem razão. Não tinha, mas aqui no ambiente nosso do curso é o seguinte, só não vai ter o que não fizer sentido para a nossa atividade ou o que o lelé do professor Márcio esquecer, entendeu? Que passar batido na cabeça dele, que já não está a melhor das coisas. Então os alunos vêm, traz a demanda e a gente faz a aula. E aí já iríamos fazer essa aula, eu falei para ela, vamos fazer na quinta-feira essa aula, assim, você sabe? Eis que surge durante essa semana, ao longo da semana a gente faz algumas mentorias com os alunos, individuais. E são mentorias que a gente faz e grava e apresenta para os outros alunos. Vocês já viram aqui no meu canal no YouTube a mentoria Ouro,
tá? Essa mentoria ouro a gente faz individual, mas a gente grava e publica porque é um caminho que a gente tem de tirar dúvidas de todos quando a gente tira aquela dúvida do um, né? E ao longo dessa semana a gente estava gravando 2 episódios desse e os 2, impressionante. Surgiu exatamente esse tema. Eu falei, caramba, tem tudo a ver. Então, essa é uma demanda real que os nossos alunos estão vivendo. E é isso que nós vamos tratar aqui hoje nessa aula, tá? E eu sugiro a você que nessa coisa do efeito colateral, que você fique com o peito aberto para isso. Ah, mas eu não sou advogado, sou contador. Pô, é a mesma coisa. Vai ter cliente de partido, cliente de contrato fixo mensal. Aos montes, porque você vai prestar um serviço tão sofisticado, que é natural esses caras entenderem que você é o que há de melhor para fazer a advocacia ou a contabilidade dele, entendeu? É mais confiável. Agora, não fique esperando algo brotar de baixo para cima. Não vai. Você também tem que semear isso. Você também tem que virar para ele no meio da conversa e falar assim, cara, eu acho que o melhor para você aqui no rumo da tua empresa aí é ter um sistema de consultoria, é exatamente o que a gente faz, tá entendendo? Onde você, ao invés de ficar esperando o problema vir, vai consertando as coisas no dia a dia e tendo com quem contar para se amparar. E é um negócio que sai incrivelmente em conta de qualquer empresa. Então, esse é o tipo de papo que você pode e deve ir tendo com os seus clientes na medida que for sendo percebido como alguém realmente fora da caixa na advocacia, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você precisa entender, e esse está se tornando quase que mais um mantra aqui no ambiente do nosso curso. O tempo inteiro, eu falo para vocês assim, olha, holding familiar não é uma empresa. Holding familiar para o nosso trabalho sequer é objeto de uma empresa. Ah, mas o artigo 2º, parágrafo 3º, primeira parte da Lei 6.404, a Lei de S.A.s, né? Beleza. Ela autoriza o nascimento de uma empresa que não faz nada, que só exerce participação societária, é uma holding. Mas o que a gente usa para ser holding familiar não é uma empresa. E é por isso que a gente chama de célula. E sabe por que a gente chama de célula? Para a gente não espantar o cliente. Porque quando você fala para ele que acho que a gente vai montar um sistema chamado holding familiar, e que nesse sistema pode ter 1, 2, 3, várias empresas. E quando você fala várias empresas, o cara fala assim, que isso? Não, ter uma empresa já é um negócio que eu nem quero. Imagina várias. Não, a gente chama de célula. E cada célula vai ser representada por um CNPJ distinto. E todas elas comporão um sistema. Esse sistema é holding familiar. Esse sistema pode ser incrivelmente simples, com uma célula só. Esse sistema pode ser um pouco mais complexo, com 2 ou 3 células. Esse sistema pode ser mega complexo, com 35 células. Pode. O que vai ditar isso, a sua vontade? Não, a realidade patrimonial daquela família. Só que eu não aprendi assim. Eu aprendi do jeito errado. Eu aprendia, holding é uma empresa. Na verdade, holding é um objeto social de uma empresa. E aí o cara lá no curso de holding que eu fazia lá atrás, que eu fiz como aluno lá, muito, entendeu? E, aliás, muito não, eu faço até hoje. Até hoje, vários. Aparece curso de holding, eu faço todos. Nosso curso não pode ser o 2º melhor, entendeu? Eu tenho que estar em todos. Então, faço questão de participar. E a não ser o que eu já participei. Aí não vou ficar também repetindo, dando murro em ponta de faca. Mas eu aprendia do jeito errado, aprendia que era uma empresa. E aí, eu tive a oportunidade, antes eu não podia... Eu não tenho exatamente uma autorização, vai lá e fala. Mas quando eu comentei, não ficou chateado comigo. Eu tenho um amigo, que esse amigo, ele é acionista de uma das maiores empreiteiras do Brasil, tá? E ele sabe exatamente o que eu faço, ele falou assim, Márcio, a empresa tem, entendeu? A empresa tem, e eu necessito fazer isso dentro do meu ambiente privado aqui, porque ele não tinha filhos, ok? E ele queria privilegiar algumas pessoas em especial. Beleza.
Ele falou, Márcio, mas eu quero te levar para você conhecer o fulano. Rapaz, o fulano era exatamente o único. No Brasil não tem 2 ou 3, tá? Só tem um escritório de advocacia que faz isso para os bilionários, entendeu? Que faz isso para a família Odebrecht, que faz isso para a família Galvão, que faz isso para as famílias que controlam o Itaú, e por aí vai. Todos eles. Só tem um em São Paulo. Um escritório. E eu tive a oportunidade de aprender ali, o que era feito ali. E ali eu enxerguei, caraca, o troço esquece. Não é uma empresa. O troço é um sistema. Então eu quero que você entenda o seguinte, que não fui eu que inventei. Foi quando eu tive a oportunidade de beber da fonte ali de quem está no topo da cadeia alimentar, sabe, que eu pude aprender isso. Então, o que você precisa para entender essa aula aqui, enxergar tudo, é entender que isso aqui é um sistema. Esse é o primeiro passo. Porque quando você enxergar esse primeiro passo, você vai entender primeiro, numa família que exerce atividades econômicas, você vai entender o que não fazer. Então, a primeira coisa que você precisa ter na cabeça é o seguinte, o que não fazer e o que você não pode fazer é misturar. Não faça isso jamais, tá? Misturar o que é acervo patrimonial com o que é negócio. Nunca misture aquela célula que é a célula cofre para que ela seja uma espécie de controladora dos negócios. Isso é o que mais faz a coisa ser errada. Aliás, essa pessoa... Gente, eu falo para vocês que essa pessoa não é certa da cabeça. Que ela não é normal. Essa pessoa que está aqui ao meu lado aqui agora. Essa aqui, ó. Ela não é normal. Ela não é normal. E a prova de que ela não é normal, ela falou assim, Márcio, estou pesquisando aqui umas coisas para a aula de hoje e tudo mais. Eu falei, beleza, ela vai trazer jurisprudência, né? Ela, olha esse vídeo aqui. Aí eu falei, cara... Aí ela me mandou um vídeo, gente, do TikTok, que ela tem muita sorte de eu estar tão longe. Mas eu falei, depois eu refleti, eu falei, não, cara, Elaine, você tem razão. É exatamente isso. Pegar a holding Deixa eu e te misturar tudo. Oi? Quando a gente começa a viver holding, viver de holding, viver para holding, todos os locais que a gente está, para tudo que a gente olha, a gente enxerga holding. E esse vídeo eu estava no almoço, são aqueles 10 minutos que você sai da frente do computador e vai para o celular, né? Aí almoça e vai distrair a sua mente. Só que você não distrai a mente, né? Você pensa em holding. O vídeo eu olhei e falei, Márcio, isso tem tudo a ver com holding. Vocês vão entender. Tem a ver com a aula de hoje, né? Quando você pega aí alguns incautos que na hora de fazer holding para as famílias, o que eles fazem? Se a família exerce atividade econômica, a atividade econômica também é um bem dela. O cara tem o quê? O cara tem carro, casa, sítio, casa de praia, uma casa em Miami, tem um apartamento em Portugal e tem as cotas do capital social daquela família. Aí o que ele faz? Pega as cotas do capital social daquela empresa e bota dentro da célula cofre. E a célula cofre passa a ser a controladora do negócio. E antes de mostrar para vocês esse sistema, eu quero mostrar o que a louca da minha sócia me mandou para comparar, que é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Gente, teve gente que não entendeu, porque eu precisei ver isso 3 vezes. A jossa do maluco instalou a tranca, o cadeado, no lugar errado. Olha isso. Tá achando que tá tudo ótimo, tá super... Tá tudo ótimo. Pô, tá pronto, hein? Tá entregue. E é exatamente isso que acontece. É exatamente isso. É como você botar uma tranca, algo que serve para proteger, e esquecer de prender do outro lado. Deixa eu dividir isso aqui, Elaine. Vou eu... Isso com o cliente... Olha lá, o Marcelo entendeu a mensagem. É exatamente isso que a gente precisa passar para o nosso cliente. Tem que ser algo muito claro. Todas as vezes que a gente tem algum debate sobre um assunto de holding, a gente pensa o seguinte: se eu apresentasse isso para minha mãe, que não é uma jurista, que é uma pessoa absolutamente leiga, ela compreenderia?
sim, se ela estiver compreendendo, bacana, pode apresentar para o seu cliente, você não vai ter dúvida disso, tá? E esse videozinho está muito evidente do que é guardar, proteger e colocar tudo no cofre. Se você quer botar num cofre, você tem que trancar o cofre, mas o cofre não pode ser aberto. Ele não pode ter essa tranca falsa aí, de enfeite. É isso que a gente faz já. A atividade não pode ficar ali dentro. Desculpa. Para traduzir isso aqui pro pessoal, deixa eu botar isso aqui, vou desenhar isso aqui. O que seria, o que não deve ser feito. Deixa eu mudar aqui. Vou botar o iPad, peraí. Eu vou botar eu aqui. Aqui. Legal. Vamos lá. Deixa eu ficar sozinho aqui. Isso. Pessoal, o que não deve ser feito é o que eu chamo de sistema misturado, tá? Esse sistema misturado, o que é? O sistema misturado. Imagina só, a família tem uma casa, tem um bem X, tem carro. Cara, para desenhar carro aqui vai ser difícil, virou uma nave espacial. Tem carro, tem dinheiro, ok? Tem dinheiro, tem todos esses bens aqui e tem um negócio. Ou muitos negócios. Aí o que o cara que entende holding errado, ele faz? Não, holding é uma empresa que vai ser controladora de tudo. Aí ele monta aqui uma holding. Ok? Monta aqui a holding. A holding entrega isso aqui para a holding. Tá? Integraliza os bens, integraliza o capital social dessa holding com esses bens aqui. E fala mais aqui, não, cara, eu não posso dar mole aqui, porque o seu Manuel aqui, eu adoro falar do seu Manuel, porque Manuel é o nome do meu avô, né? Que não está mais aqui. E o seu Manuel, ele vai ser, como ele é o dono das cotas, não pode deixar nada para inventário depois, joga as cotas para lá. Joga as cotas para lá. Aí faz o planejamento sucessório aqui. Faz o planejamento sucessório e quem vira o titular disso aqui passa a ser os filhos. Beleza, legal. Pô, show de bola. Tá tudo bonito. Esse é o sistema de holding funcionando. Só tem um problema. Se isso aqui tiver um revés financeiro, se isso aqui vier ter um revés financeiro, para onde vai? Quem é o sócio disso aqui? Aqui, ó. Aonde vai o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica? Em cima do sócio. Ok? E esse sócio aqui, olha só o que o sócio tem. Tem tudo. Tudo para pagar a dívida de lá. Cara, não faz o menor sentido. O menor sentido. Nós precisamos criar uma barreira, ok? Precisamos ter uma barreira, porque isso se chama entregar só 100% de proteção. Criar a barreira é entregar só 100% de proteção. Ok? Não é nem blindagem, é só 100% de proteção. Só que vocês sabem que a gente não fica feliz entregando 100% de proteção. Que o nosso mantra é entregar 110% de proteção. Beleza? Então, vamos voltar aqui, pessoal. Qual é o problema? O que está desprotegido? O que precisa ser protegido? Olha, eu acabei de falar lá, ó. Lembra lá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês de novo. O que tem lá, ó? O que fez isso aqui tudo acontecer? Foi a desconsideração da personalidade jurídica. E por que é importante enxergar que o que causou o problema foi o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica? Foi isso que causou o problema. Por que é importante você enxergar isso? Porque você vai perceber, aliás, a maioria dos colegas, é impressionante isso, gente, a maioria dos advogados ainda não percebeu, não sentiu na prática como mudou
o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica após a Lei da Liberdade Econômica, que, pasme, está quase fazendo 2 anos. As pessoas ainda não notaram o impacto da Lei da Liberdade Econômica. Inclusive, estão permitindo que alguns equívocos aconteçam sem se manifestar. Gente, agora tem a Lei da Liberdade Econômica, não é mais assim que a banda toca. A maioria dos colegas aprendeu a desconsideração da personalidade jurídica lá com o antigo artigo 50 do Código Civil, né? O antigo artigo... Você acredita que boa parte dos colegas não sabe que mudou o artigo 50 do Código Civil? Ou sabe que mudou e não tem a dimensão do que foi que mudou? Não tem. E eles estão na cabeça que é assim, ó. Em caso de... Aqui, ó. Antigo artigo 50. Ok? Deixa eu ver se eu boto mais forte aqui. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa, pessoal. Pera aí, só um minutinho aqui. Só um minutinho. Ah, já foi. Vamos lá. Olha só como é que era. Como era? Em caso de abuso da personalidade jurídica, ok? Em caso de abuso da personalidade jurídica, então quando que pode haver desconsideração da personalidade jurídica? Em caso de abuso da personalidade jurídica. E como acontece o abuso da personalidade jurídica? Ele acontece com desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Tá aqui, ó. Esse é o núcleo do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. E aí vem a doutrina e a jurisprudência e amplia isso aqui, tá? E falaram aqui o seguinte, olha. E disseram o seguinte, olha. Isso aqui, a confusão patrimonial e desvio de finalidade, muitos colegas não sabem exatamente o que é o desvio de finalidade. Só para dar um parêntese aqui rapidamente. Você imagina só uma empresa que faz, sei lá... eu quero avisar para os alunos que não precisa nem perder seu tempo tirando print da tela, tá? Lá na área do aluno, todas essas telas que eu passar aqui, eu vou botar lá, tá ok? Então fiquem tranquilos. E quem não é aluno, fique à vontade, pode tirar print à vontade, ajuda para os seus estudos, tá? Vamos lá. Imagina só uma empresa que é, vamos lá, uma transportadora. Aí, o dono dessa empresa pega 100 mil reais dessa transportadora, 100 mil reais, e faz o seguinte, ele, empresta a juros, ok? Empresta a juros. E essa empresa aqui, por exemplo, tem um revés financeiro qualquer e passa a ter um credor. E esse credor, ao ter conhecimento das finanças aqui, da saúde da empresa, ele fala o seguinte, não, essa empresa aqui só não me pagou porque houve um desvio do que estava no contrato social como objeto. Ou seja, houve um desvio de finalidade. Isso aqui autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e boa parte dos colegas não sabe. Eu vou apagar porque isso é só um parêntese, tá? Vamos lá. Agora que está todo mundo no mesmo plano, todos aterrissados, que o que autorizava até abril de 2019 a desconsideração da personalidade jurídica era o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, ok? Veio a doutrina e a jurisprudência e começaram a falar o seguinte, olha, quando houver ato ilícito, o ato ilícito, por natureza, ele é uma modalidade de desvio de finalidade, porque se toda finalidade é lícita, o ato ilícito, ele é um caracterizador de desvio de finalidade, assim como a fraude, o dolo, em determinados atos que não necessariamente ilícitos, e isso tudo autorizava. A ponto de chegar, por exemplo, à Justiça do Trabalho
e consagra o seguinte entendimento. Descumprimento de obrigação trabalhista é igual a ato ilícito. É esse entendimento aqui que faz o seguinte, olha, se está havendo, se não há o pagamento daquela obrigação, isso por si é um ato ilícito. Isso por si já está autorizado a desconsiderar a personalidade jurídica. Beleza? Isso fez a Justiça do Trabalho ser esse calcanhar de Aquiles. E olha só, gente, eu jamais, eu tenho horror a isso, moro nos Estados Unidos e tenho horror ao tal complexo de vira-lata, ok? Ah, porque o nosso país é isso. Não, aqui eles também têm alguns calcanhares de Aquiles no ordenamento jurídico deles, tá? Pesados. Responsabilidade, o Instituto da Responsabilidade aqui é um calcanhar de Aquiles absurdo, ok? É um calcanhar de Aquiles mesmo deles, que em outra ocasião a gente pode falar sobre ele. Então o problema não é a Justiça do Trabalho. Ela, com esses entendimentos, e é uma justiça muito com muita presença, né, diferente de um tribunal marítimo, mas é uma justiça com muita presença nas situações litigiosas na sociedade, com esse fundamento, ela acaba se tornando, sim, na minha opinião, um calcanhar de Aquiles para o desenvolvimento econômico do país. Mas isso é só minha opinião, não importa. Nós estamos aqui para debater direito, ok? Nós estamos para debater direito. E aí, o que acontece? Vem a Lei da Liberdade Econômica, tá? E a Lei da Liberdade Econômica, ela traz um volume de inovações, gente, que as pessoas não fazem ideia. Entre elas, a desconsideração da personalidade jurídica. Mas ela não é uma leizinha desse tamanho que trouxe a desconsideração, que mudou a desconsideração da personalidade jurídica e deixou o negócio mais arrochado. Não! Ela trouxe mudanças profundas, e profundas principalmente para nós que trabalhamos nesse ambiente das holdings familiares. Para você ter ideia, alguns exemplos que eu queria te mostrar aqui, eu trouxe aqui. O primeiro exemplo é lá no artigo 3º, inciso 8º, artigo 3º, inciso 8º da Lei da Liberdade Econômica. Grava aí para você, ó. Lei 13.874 de 2019. Tá? O artigo 3º, inciso 8º, eles traz ele traz uma máxima de que até o proibido passa a ser possível de avançar. Até o proibido passa a ser permitido no ambiente do direito empresarial, que é o ambiente que rege as normas e rege as relações de uma holding familiar. É o direito empresarial. Ok? Então, até o proibido passou a ser permitido. Mas como isso, Márcio? Como se dá isso? Da seguinte forma, olha lá. Olha o que fala o artigo 3º. São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição. Aí vamos lá, inciso 8º. Inciso 8º. Ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários, lógico, porque tem negócios jurídicos empresariais que não tem paridade. A lei diz, inclusive lá no bojo da lei vai estar escrito que os negócios jurídicos empresariais presumem-se paritários e admite prova em contrário, tá? Eles serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes. Livre. De forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado. Ou seja, se você quiser estabelecer algo que a lei, que o próprio direito empresarial proíbe ou que torna ilícito, se você estabelecer, se as partes estabelecerem, aquilo prevalece sobre o próprio comando da lei. Aquilo prevalece sobre o próprio comando da lei. E eu vou falar uma coisa. Todo mundo já sabe
todo mundo sabe que não pode cercear um sócio de participar dos resultados de uma sociedade. Na lei da liberdade, a partir da lei da liberdade econômica agora, pode. Desde que o negócio tenha sido paritário e avançado pelas partes. Pode. Pode. Agora pode. Antes era proibido. E agora pode. Desde que tenha sido avançado pela parte. Qual é o limite? Qual é o limite disso aqui? Exceto normas de ordem pública. Esse é o limite. Você não pode ir até normas de ordem pública. Ah, criou algum embaraço lá, por exemplo, para o exercício do poder de polícia de uma prefeitura lá em termos de fiscalização de alvará. Não pode. Ah, você criou algum ambiente que você não está recolhendo tributo. Ah, não, mas nós combinamos aqui entre nós que o fulano não era responsável por isso. Não pode. É norma de direito público. Aí não pode. Norma de ordem pública, essa é a exceção. Beleza? Voltando. Você tem... Esse é só um dos exemplos. Agora eu quero ser mais breve aqui na exposição, para eu também não ficar dando os exemplos, mas eu quero, por exemplo, outro exemplo muito forte do impacto da Lei da Liberdade Econômica foi o artigo 49A, que ela trouxe para o Código Civil brasileiro. O Pablo, né? O Pablo, ele até fala assim, ó, isso é a verdadeira blindagem patrimonial. E eu falo assim, não, cara, eu não concordo com essa blindagem patrimonial. Ele, não, mas olha só. Eu falei, não, é verdade, é blindagem patrimonial. É blindagem patrimonial da pessoa jurídica. E hoje, a pessoa jurídica tem no direito brasileiro um autorizador de blindagem patrimonial. Não é proteção, de blindagem patrimonial a pessoa jurídica tem. Ok? A pessoa jurídica, beleza? Aquele bem da pessoa física não dá para fazer isso que nós vamos ver agora. De que maneira? Artigo 49A. É novo, ó. Ok? Não tinha isso no Código Civil, tá? Só para botar isso aqui para todo mundo. Código Civil. Ok? Vamos lá. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Maneiro. Ok? Maneiro. Instituto da Personalidade Jurídica Própria. Tá certo? Nem precisava dizer isso, porque a própria sociedade, a própria empresa já tem personalidade jurídica própria, o que por natureza já separa, mas ele deu mais contundência, mas vem o parágrafo único e fala assim, ó, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Olha só, alocação e segregação de riscos. Você entendeu isso? Pessoal, alocação e segregação de riscos. Alocação, distribuir. Eu vou dizer aonde vão ficar os riscos. Segregar, eliminar. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, pra você ter ideia. Imagina só, eu tenho uma transportadora, tá? Tem uma transportadora, e essa transportadora, olha, tem uma pausa aqui, olha. Alguém pode indicar um livro sobre Lei da Liberdade Econômica? Eu não tenho ainda um para indicar, mas eu vou ver se o André Santa Cruz escreveu sobre a liberdade econômica. Se escreveu, não tem melhor. Se o Pablo escreveu, não tem melhor. Por quê? Porque o André participou, o André Santa Cruz, professor André Santa Cruz, participou da elaboração da lei. Entendeu? Então não tem melhor. Então, se ele tiver algum material escrito, esse é para onde você tem que ir. Tá? E quando eu falo do Pablo, é porque o Pablo troca figurinha direto com ele, e um troca bola com o outro, e um opina ali, é bem bacana, tá? Vamos lá. Imagina só, tem uma transportadora.
E essa transportadora, cara, o negócio tá feio aqui pro meu lado, caramba, não tô transportando nada, o negócio tá quebrando e tudo que eu tenho aqui são esses 3 caminhões. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar outra empresa, olha isso, gente, eu vou montar outra empresa e vou fazer assim, olha, eu vou pegar, veja bem, uma coisa é você ter execução em curso, uma coisa é você praticar fraude contra credores, outra coisa é você estar vendo o risco é o que está na iminência, na possibilidade de acontecer. O que já aconteceu não é risco, ok? Não é risco, tá? Então vamos lá. Tem o risco da minha empresa quebrar. O que eu faço? Vou lá, monto uma outra empresa, a minha transportadora entra de sócia nessa empresa, pega os caminhões e bota na outra empresa. Acabou. Segregou os riscos. Mas é grupo econômico, que não sei o que, se é, se não é. Mais tarde, aqui nessa aula, a gente vai falar sobre grupo econômico. Então segura. O que você precisa sacar é o seguinte, olha só isso. No momento que você passou para lá, isso é, olha o que diz a lei, olha o que falou agora a lei. É o instrumento que é? Instrumento lícito. Olha isso aqui, ó. Fazer isso é instrumento lícito. Isso foi a figura da blindagem patrimonial da PJ, que a Lei da Liberdade Econômica trouxe. E não foi só isso. A Lei da Liberdade Econômica ainda trouxe também uma figura que, para nós que trabalhamos com holding familiar, é importantíssima. É a figura da constituição de uma limitada automática. Lembra aquele papo que para montar uma empresa levava 3 meses, 6 meses, não sei o quê? Agora é automático. Ou pode levar até 2 dias. 2 dias. Isso é o que está. Isso é porque a Lei da Liberdade Econômica acrescentou lá na Lei 8934, ok? Que lei é essa, Lei 8934? A lei do registro de empresas, ó. Registro de empresas. Ok? Ele acrescentou lá na 8934 um parágrafo 2º e um parágrafo 3º no artigo 42. Vou explicar. Ele acrescentou outros parágrafos também, mas esses aqui são determinantes para a gente. O artigo 41 dessa lei é um artigo que fala, por exemplo, das SAs, por exemplo, de conversão de uma empresa em outra e tudo mais, tá? Principalmente lá no inciso 1º, trata disso. Então, olha o que está aqui, no 42. Eu estou falando isso porque tem referências, são referências ao artigo anterior. Os atos próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins, não previstos no artigo anterior, são esses que eu te falei, por isso que eu estou te falando. Então, constituição delimitada, tá aqui no artigo 42, beleza? Serão objeto de decisão singular, ou seja, apesar de ser uma junta, a junta comercial não tem esse nome à toa, né? É um órgão colegiado, tá? Apesar de ser uma junta, esta decisão é uma decisão singular. E mais, parágrafo 2º, os pedidos de arquivamento não previstos no inciso 1 do CAPT, que é lá o de sociedades anônimas, serão decididos no prazo de 2 dias. 2 dias. Né? 2 dias úteis, né? De 2 dias úteis, contado da data do seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados. Então, se a junta levar mais de 2 dias, está arquivado. O ato é considerado arquivado. Mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Beleza. E aí vem o parágrafo 3º, olha isso aqui. O arquivamento dos atos constitutivos e de alterações não previstos no inciso 1 do caput do 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente, caso cumpridos os requisitos de... Não botei aqui, vou dividir com vocês uma outra tela, só um minuto. Aqui. Vou botar aqui, vou fazer ao vivo aqui com vocês, que aí não fica monótono. Vou botar aqui, ó, peraí. Vou dar aqui um share screen, vou compartilhar aqui uma guia do Chrome e a gente vai ver juntos aqui, ó. Cadê? Nova guia. Estão vendo aqui? Então. Que aí a gente faz juntos aqui, ó. Lei 8934
Ok? Planalto. P8934, Planalto. Vamos lá. Vamos lá no artigo direto, eu vou dar um Ctrl F aqui, vou no artigo 42. Aqui é Command F. Podia ter pego... Vamos lá, vou botar texto compilado para ficar mais bonitinho na tela. Vamos lá, artigo 42, gente. Aqui, ó. Parágrafo 3º. O arquivamento dos atos constitutivos e de alterações não previstos no inciso 1, tal, blá, 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 como eu falei, serão arquivados automaticamente, caso cumprirem os requisitos de... Primeiro, são só 2 requisitos, tá? Primeiro, aprovação da consulta prévia de viabilidade de nome empresarial e viabilidade de locação quando o ato exigir. Então, vai lá na prefeitura, viabilidade de localização. Na própria junta, viabilidade de nome empresarial. Tem isso, já tem isso, porque eles são documentos que não são imprescindíveis, eles são prescindíveis. Tá? E 2, quando você utilizar instrumento padrão, ou seja, um ato constitutivo padrão, se fizer seguir esses 2, o ato é arquivado automaticamente. Então, gente, olha isso, olha que avanço que é a lei da liberdade econômica. Isso é um troço absurdo. E por fim, gente, deixa eu remover aqui, e por fim, e aí é o nosso grande objeto de estudo aqui, a lei da liberdade econômica mudou profundamente o artigo 50 do Código Civil. Profundamente. Ela mudou profundamente o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. E para a gente fazer comparação do que era e do que passou a ser, tá? Vamos lá. Vamos nessa aqui. Opa, aqui apaga. Olha só. Artigo 50. Texto velho e texto novo. Ok? Como é que estava antes? Em caso de abuso da personalidade jurídica, tá? Deixa eu tirar aqui e botar só o trechinho. Abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial. Beleza? Ok? Então vamos nessa. Como é que está agora? Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, tudo igual, ok? Ou pela confusão patrimonial, tá igual, pode o juiz, a requerimento da parte, jamais pode ser de ofício, ok? Tem que depender de requerimento. Mas aí não mudou muita coisa não, tá? Aí vamos lá. Ele pode desconsiderar, tá? Pode desconsiderar, para que os efeitos certos de determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos... Vamos lá. Estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica. Agora grita, gente. Olha isso aqui grita. Olha aqui, ó. Beneficiados. Professor Leone falaria assim, ó. Caps lock, sublinha, negrito, itálico, taxado. Ele falaria assim na aula. Professor Leone, maravilhoso, professor de Direito de Família. Beneficiados, direta ou indiretamente pelo abuso. Então tem que haver um benefício. Gerou mais lucro na empresa, teve menos prejuízo. Pode até, mas concordo que já é uma forçação de barra absurda. Tem que ter benefício daquele que para quem vai ser desconsiderado. Veja só, lembra lá na Justiça do Trabalho, o cara que monta uma empresa e fala assim, cara, eu não... Antes da lei da liberdade econômica, porque a lei da liberdade econômica também trouxe a figura da limitada unipessoal. O cara chegava lá e falava assim, olha, eu quero montar uma empresa, só que precisa ter 2 sócios, mas você entra aqui com 1%, aí o amigo vai lá e entra. Aí tem uma ação trabalhista, o cara que nunca passou pela porta da empresa, não sabe nem o que é, só com o nome lá. Nunca recebeu nenhum lucro, dividendo, nada. Esse cara não é beneficiado. Contra esse cara não pode, nem na Justiça do Trabalho, ter mais penhora lá contra ele. Não pode. Acabou. Mas o juiz continua dando. Beleza, recorre. Porque acabou. Essa é a lei. Goste o homem da capa preta ou não, é a lei. Ok? Vamos lá. Não, aqui eu virei bagunça toda. Voltando aqui. E aí, a diferença é que
Outra grande diferença é que o texto antigo para aqui, ó. Para aqui e vem o artigo 51. Ok? Aqui não. Aqui prossegue. E aí prossegue, como diria um amigo meu, com força. Tá? Prossegue assim, ó. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade ou seja, olha o que a lei fez. Doutrinador, fora. Juiz, fora. Eu, mandatário maior do direito positivo, estou enumerando números clausos. Estou dizendo o que é. Ok? Eu não estou mais falando caracterizado por. Não, eu estou dizendo desvio de finalidade é utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Gente, olha aqui, ó. Olha isso aqui. Sabe como é que é o nome disso aqui? Dolo. Se não tiver dolo, não é desvio de finalidade. Beleza? Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial, ele explica o que é confusão patrimonial. Acabou. Juiz, jurisprudência, doutrina, eu estou dizendo o que é. Confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Aí sim, a ausência de separação de fato é características delas. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, vamos lá. A ausência de separação de fato, isso comporta alargar o rol. Ok? Nisso aqui. Se você tem a contabilidade bonitinha daquela sociedade e tudo mais, acabou. Não tem confusão patrimonial. Não dá. Ah, mas isso é confusão patrimonial. Não é. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica a extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Ó, desconsideração inversa. É quando o sócio faz pela pessoa jurídica. Parágrafo 4º. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei lá em cima. Olha o que eu falei lá em cima. A mera existência... Então, nós ainda vamos falar sobre grupo econômico aqui hoje. Mas tem situações em que existe grupo econômico e situações em que não existe grupo econômico. E o fato de existir. Então, a existência. Então, aqui não está partindo assim, isso é ou não é grupo econômico. Foi declarado que é. É grupo econômico. Então, vamos lá. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Não autoriza. Grupo econômico não é elemento autorizador de desconsideração da personalidade jurídica. E, finalmente, o parágrafo 5º. Diz assim, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original. Então, se o cara lá, o dono da transportadora, que eu mencionei para você, né? Se o dono da transportadora que eu mencionei para você tivesse alterado o contrato social dele, falando assim, não, agora eu vou também fazer aqui instituição financeira e prestar dinheiro a juros, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, por quê? Porque o fato dele alterar depois, dele expandir a atividade, isso não é suficiente para caracterizar o desvio de finalidade. Mas quando eu era o credor dele, na época que o crédito foi constituído, não importa. A lei da liberdade econômica está dizendo aqui que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Entendeu? Então, gente, agora você tem elementos para perceber o tamanho da alteração que a lei da liberdade econômica provocou no Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica e arrochou a esculhambação que vinha sendo
que vinha acontecendo de desconsiderar a personalidade jurídica. Personalidade jurídica é um troço extremamente sério. Para que as pessoas acham que a personalidade jurídica é regra. É regra. Não, não é regra. Você sabia que não é regra? Você sabia que sociedades com direito a não ter a invasão do patrimônio do sócio, tá? Elas são a responsabilidade, o que a gente chama de responsabilidade limitada à sua participação social, ela é exceção. A regra são as sociedades terem responsabilidade ilimitada. Tá? Só que as SAs e as limitadas, por exemplo, as limitadas, elas têm a responsabilidade limitada, o nome já diz, ok? E pelo fato das limitadas terem a maior abundância dentre as sociedades, os tipos societários existentes no Brasil, acredita-se que a regra é a responsabilidade limitada. Não, não é. Não é. E quando a lei cria um instrumento de exceção, esse instrumento de exceção não pode ser uma esculhambação. É altamente séria. Então agora, a lei ela mudou isso vertiginosamente. Vertiginosamente. E agora, o que eu quero estabelecer por fim com você nisso aqui é, ao enxergar que ela mudou vertiginosamente, é a gente começar a desenhar a estrutura de uma holding correta com isso em foco. Porque lembra, gente, eu escrevi lá atrás para você. Por que nós estamos tendo esse debate? Porque existe uma jossa do Instituto chamado Desconsideração da Personalidade Jurídica que pode avacalhar com o negócio. Podia, ou poderia. Não, aqui não. Fazendo do jeito que entrega 100% de proteção, não. Tá? Do jeito que entrega 110%, esquece. Nenhuma chance. Antes de fazer o desenho, eu prometi para você, e vou botar lá, ó, aqui, ó. Micro-reforma trabalhista de 2017. Mudou o artigo 2º, parágrafo 3º da CLT, que fala só, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, comunhão de interesses e, olha só, números clausos, e tem que ter, tem que ter a presença de todos, tá? Tem o conectivo e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Ok? Se não tiver isso, mera identidade de sócio não caracteriza grupo econômico. Mas eu te prometi aqui que eu ia fazer, então, o desenho. Vamos fazer aqui como é que é o jeito certo de fazer. Como é que é o jeito que vai dar... qual é o jeito que vai dar, primeiro, 100% de proteção do cliente. Ok? Vamos lá. Primeiro, sempre 2 cenários, ok? 2 cenários. Uma coisa é acervo patrimonial. Outra coisa são negócios. O professor Fábio Coelho, ele defende a ideia que até vender picolé na praia é uma atividade de risco. Na época que ele escreveu isso, na década de 90, talvez, no início dos anos 2000, alguém podia achar que isso era loucura, né? Ninguém podia imaginar que ia ter um evento na humanidade que ia tirar todo mundo da praia mesmo no calor de 40 graus. E vender picolé na praia passou a ser uma grande atividade de risco, mesmo no calor de 40 graus. Então, toda atividade econômica, todo negócio, por natureza, ele é uma atividade de risco. E se é atividade de risco, o que você tem que fazer? Tem que criar uma barreira, tem que criar 2 cenários distintos. E tudo isso vai ser um sistema chamado holding familiar. Holding familiar não vai a célula, não é a empresa, é o sistema. Então, você tem aqui o acervo patrimonial, o que você vai fazer? Você vai criar lá a sua célula cofre. Criou a sua célula cofre e botou tudo lá dentro. Ah, Márcio, vai fazer 2 células, 3 células e tudo mais? O que vai ter aqui para frente? Não importa. Você pode fazer com uma célula só, com 2 células, com 3 células. Não é esse o debate dessa aula. Ok? Não é esse o debate dessa aula. Você pode escolher o sistema que melhor se adeque. Aqui nós vamos falar agora, nessa aula,
do que fazer com os negócios. Ora, Márcio, não podemos deixar que as cotas do Manuel vão para o inventário. Não podemos deixar. Então, o que a gente faz? Ao invés de fazer o planejamento sucessório, já aqui e aqui entregar para os filhos, eu acho isso ruim. Por que eu acho isso ruim? Porque se houver uma desconsideração da personalidade jurídica aqui, os filhos são os donos da célula-cofre. Ah, vai ter que haver desconsideração da personalidade jurídica inversa na célula-cofre? Não! Não! Se tiver aqui e for contra os filhos, esses caras aqui são o mesmo, e tiver contra os filhos, o que vai acontecer? Vai apurar os haveres dos filhos aqui dentro. Ah, mas tem cláusula de impenhorabilidade. Sim, tem cláusula de impenhorabilidade, mas você quer dar ainda mais proteção. Você quer dar ainda mais proteção. Não vai ficar arriscando. Entendeu? Não vai ficar arriscando. Então, ao invés de botar direto aquele que é titular de um bem na frente do negócio, nós precisamos criar barreiras. Vamos criar barreiras. Deixa eu tirar aqui esse monte de coisa que eu fiz aqui. Vamos lá. Vamos criar barreiras. O que a gente faz? Um caminho é colocar aqui uma célula controladora. Ok? Colocar uma célula controladora. No momento que você coloca uma célula controladora, essa célula passa a ser a dona, e aqui você faz o planejamento sucessório, e aqui você passa as cotas para os filhos. Digamos que, ainda que por absurdo lá daquela coisa toda da liberdade econômica, venha a ter uma desconsideração da personalidade jurídica aqui. Ok? Beleza, vai ter. Vamos pegar os bens da controladora. Legal, vamos pegar os bens da controladora. O que a controladora tem? Zero, nothing. Ok? Não tem nada. A controladora não tem nada. A controladora só está exercendo o controle aqui. Tudo que ela tem, o que a controladora tem? Participação societária nos negócios. Só isso. Mais nada. Ah, então se ela não tem nada, vamos então desconsiderar a personalidade jurídica aqui para os filhos. Não pode. É ilegal. É ilegal. Você acabou de ver, você acabou de estudar comigo. É ilegal. Por quê? Primeiro, ele não participou aqui. Ele não participou aqui, ó. Quem participou aqui foi a controladora. A controladora é a dona daqui. A controladora é que nomeia administrador. A controladora que é sócia. A desconsideração aconteceu aqui. Não existe esse instituto da desconsideração da personalidade jurídica em cadeia. Ok? Não existe. A não ser que seja fraude. A não ser que seja fraude. Aí é outro papo. Mas aqui, simplesmente isso aqui não pode acontecer. Por quê? Porque é ilícito. Ah, mas acontece. Pô, talvez aconteça. E aí o que a pessoa vai ter que fazer? Buscar o poder judiciário contra um regime autoritário. É assim que funciona. Tá? Porque tem lei dizendo que isso aqui agora é proibido. Proibido. Então o caminho é você botar uma controladora. E essa controladora, ela muda o jogo aqui. Ó. Aqui você começa a vir para o 110% de proteção. Esse é o caminho. Esse é o caminho para se fazer. Mas pode ser ainda melhor. Pode ser ainda melhor. Por quê? Deixa eu apagar essa situação aqui e te mostrar o caminho ainda melhor. Antes, deixa eu fazer um negócio, senão eu não vou conseguir. Deixa eu só salvar aqui. Isso, senão eu não vou conseguir salvar o print para você. Vamos lá. Você botou a controladora, ok? Mas digamos que esses negócios aqui sejam de valores absurdos. Valores absurdos, assim como na mentoria agora a gente atendeu o pessoal que eles têm um hotel, um negócio muito caro, muito dinheiro, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Gente, muito louco. Só um minuto. Muda a cor. Isso. Beleza. E aí o que acontece? Digamos que aqui seja 10 milhões de reais o capital social disso aqui. 10 milhões de reais. Pô, se a controladora
for dona de 10 milhões de reais, ela tem 10 milhões... Pegou no ladinho aqui. Ela tem um capital social também de 10 milhões de reais, ok? 10 milhões de reais. Por que ela tem um capital social de 10 milhões de reais? Porque foi integralizado com 10 milhões. O que você pode fazer aqui desse lado aqui, ó? Desse lado. A mesma coisa que você já aprendeu a fazer no regime de 3 células. No sistema de 3 células. Fazer desta controladora uma espécie de célula-veículo. De célula-veículo. E aí, ao invés de integralizar o capital social dela com 10 milhões de reais, você faz o seguinte. Você integraliza, pega os 10 milhões, vamos botar um valor absurdo de ridículo. Pega 10 milhões de reais, bota lá. Capital social, 10 mil reais. Ok? E reserva de capital. Reserva de capital, 9.990.000 reais. Ou seja, o capital social mesmo é 10 mil reais. Isso tudo aqui continua sendo patrimônio líquido. Mas o capital social, ele pode ser vendido pelo seu valor nominal. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vendendo direto para os filhos? Não. Porque tem que dar 110% de proteção. E para dar 110% de proteção, não pode chegar aos filhos por meio de compra e venda. Porque se chegar aos filhos por meio de compra e venda, vai estar exposto ao regime de bens de casamento deles. Vai se comunicar com o regime de bens de casamento deles. Monta, então, a célula destino. A célula destino, ok? Que é do pai. O pai, célula destino, capital social de 10 mil reais. O pai doa para os filhos. Doa para os filhos enquanto ela não tem nada. Tudo que ela tem é 10 mil reais em caixa. Não tem nenhum vínculo aqui, ó. Nenhum, zero. O pai é dono daqui e daqui, mas essa aqui é vínculo zero, nenhum vínculo ainda. E aí ele faz essa doação quando não tem nenhum vínculo. E no momento que isso aqui já não é mais do pai, aí sim, o que a célula destino faz não são os filhos, a empresa faz, a empresa adquire as cotas do capital social da controladora. Ou seja, resumindo, este é o modelo de 3 células que você também pode aplicar aqui no ambiente, nesse ambiente do lado aqui, o ambiente dos negócios. E outra, Karina Jabbour, Tárcio e Rafael Jabbour, que é o irmão da Karina, foram os 3 que criaram esse modelo, esse último modelo aqui, que eu rendo as minhas homenagens. Muito bacana esse modelo. Eles criaram um modelo também de 3 células para o ambiente dos negócios, porque viram lá com que o cliente que eles tinham eram clientes com um patrimônio muito largo. Muito largo. E eles criaram esse modelo aqui que eu fiquei bobo e assim, um orgulho tão grande de ver gente que aprendeu aqui e que agora está montando coisa nessa dimensão. Bom, com isso, eu acho que ficou claro para você o que fazer. O que fazer é separar negócio do acervo patrimonial. Segundo, ao invés de vincular pessoas físicas direto ao negócio, bota uma controladora na frente. E somente se o peso financeiro desses negócios for muito grande para a controladora, o capital social for muito grande e tudo mais, aí você pode adotar, por exemplo, um sistema de 3 células, tá? No ambiente dos negócios também, para reduzir o impacto do ITCMD de forma lícita. Ao ponto, uma das coisas que a gente conversava lá na mentoria, que fizemos lá com a Karina e os meninos, foi dizer o seguinte, olha, pensamos aqui num jeito, de repente a gente dissociar isso aqui, fazer outro estado. Eu falei, não, nós precisamos fazer isso às escâncaras. O seu cliente precisa ter a clareza que ele está fazendo isso e ele pode sair contando para todo mundo se ele quiser. Por quê? Porque todos os instrumentos são lícitos, são por dentro da lei. Tá? Beleza? Doutora Elaine Montenegro. Fiquei com boa vontade, Elaine, de botar isso aqui de novo para o pessoal. Para quem não viu, a sua maluquice de hoje, vem aqui. Tá? A sua maluquice de hoje, esse vídeo perfeito que mostra
um sistema equivocado de holding familiar. Seria assim, ó. Cadê? Muito bom, muito bom. Diretamente de Lisboa. Bonitinha a sua holding, tá entregue. E quando a pessoa olha, cadê? Cadê a proteção? E aí, Elaine? Estamos aqui há mais ou menos 1h e pouquinho. Acho que a gente pode tirar aí umas 3 ou 4 dúvidas ainda aqui. Vamos nessa? Vamos sim. Deixa eu pegar... Eu separei algumas coisas que eu achei interessante. Como é que a gente... Para quem chegou agora nesse canal. Primeiro momento é a exposição do tema e a segunda etapa a gente tira algumas dúvidas sobre o tema que foi abordado hoje. Eu quero fazer algumas considerações. Teve um colega que perguntou qual era a lei e os artigos que falam sobre holding familiar. Esse sistema é um sistema interdisciplinar, que a gente usa leis diversas, dispositivos diversos. Então, a gente cuida aqui de matéria tributária, direito sucessório, direito societário, direito civil, junta tudo para sair essa engenharia, esse sistema de proteção do patrimônio da família. Essa foi a primeira consideração. Agora, isso aqui foi bem interessante, Márcio. Eu só copiei o nome que está ali é Morrer com Dignidade. Interessante, né? E colocou o seguinte, no exemplo, se ela for advogada da parte contrária à holding, perdeu todas as chances de ressarcir o cliente dela. E essa consideração foi no momento que você estava explicando a desconsideração da personalidade jurídica, quando pode, por que pode, por que não pode. E aí, ela perde todas as chances? Eu não entendi. O nosso colega está do lado contrário. Exato. Não, perde as chances não, vai ter que buscar dentro do negócio o crédito a receber. Agora, lá na holding, não. Na holding, não. Foi feito de forma lícita, aí perdeu. Tá? Vamos lá, então. Leiraldi é lá da nossa turma. Holding pode ser sócia oculta da empresa de negócios? Não. Primeiro, sócio oculto não é sócio, né? Sócio oculto não é sócio, tá? Pode ser, sim, uma SA e ele se valer do fato de ser uma sociedade anônima para não ter o nome dele publicado como um sócio, mas a Receita sabe, tá? O público é que não, tá? O público é que não. Fora isso, não pode, tá? Tem um colega nosso perguntando se a aplicação das 3 células são apenas para os negócios. Ele tinha entendido que seriam 3 negócios, incluindo a cofre. 3 células, incluindo a cofre. Nesse caso aqui, olha só que legal. Isso aqui foi uma evolução também. E que eu, mais uma vez, rendo as homenagens à Karina, ao Tárcio e ao Rafael. Tá? Vou voltar aqui. Lá na conversa que a gente teve antes, é o seguinte, eu vi aqui negócios. E quando eu vi aqui negócios, tá? A minha cabeça, ela remete para o quê? Isso aqui são os bens. E os bens eu tenho que botar num cofre. Do cofre eu tenho que fazer um veículo. E na veícula destina. Só que eu estava olhando a coisa de forma cartesiana. O que os 3 falaram? Não. Eles enxergaram isso aqui já